Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava vendo agora na redação do GE, né, Mirassol São Paulo, o Fluminense falando sobre o jogo, o horário, a transmissão, aonde vai passar a arbitragem, tudo aqui está falando, né? Mirassol e Fluminense, onde assistir ao vivo, horário e escalações, né? Já também desfalques da arbitragem e outras informações da partida da 17ª rodada do Brasileirão. Premier transmite. Hoje é dia 23, né? 23 de maio. Como é que o ano tá voando? Hein? Impressionante. Isso é ruim que eu já fico mais velho. Daqui a pouco estou fazendo 65. Mirassol e Fluminense se enfrentam neste sábado às 19 horas no estádio Maião. Desculpa, tem uma formiga velha. No Mirassol e Fluminense se enfrentam neste sábado às 19 horas no estádio Maião, em Mirassol, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premier. E o GE acompanha a partida em tempo real também. Aqui, Campeonato Brasileiro, fase 8, 17ª rodada, falta 2 jogos para acabar o primeiro turno, né? Mirassol enfrenta cenários opostos da temporada, né? No meio da semana, o Mirassol e o Fluminense são justamente os opostos, né? O Mirassol está bem na Libertadores, já está classificado para outra fase. O próximo jogo, se ele empatar, ele pode ser o primeiro colocado do grupo. E o Fluminense está bem no Brasil. O Mirassol está mal no Brasileiro, está na zona de rebaixamento. O Fluminense está bem no Brasileiro, em terceiro lugar. E está mal na Libertadores. Corre o risco de ser eliminado. Para ele se classificar, ele, no caso, tem que ganhar e torcer pro Bolívar empatar ou perder para o Rivadavia. Apesar de estar acontecendo um negócio aí que parece que tem algum jogador do Rivadavia que está envolvido no negócio de apostas, né? Por causa do cartão amarelo que ele levou, mas isso ainda vai ser definido e pode dar algum problema ou não para o clube Rivadavia. Então, é melhor tentar se classificar dentro de campo. Até para não dar margem para outros clubes, né? Torcedores de outro clube e imprensa também, né? Que é tudo contra que é tudo contra o Fluminense, né? E a favor do Mengão, né? Como eles falam, ficarem criticando o Fluminense, que foi ajudado pela arbitragem. Pela arbitragem, por outras coisas aí. Então, no meio da semana, o Mirassol garantiu a vaga nas oitavas de final da Libertadores, ao vencer o Always Red e avançou para a mesma fase na Copa do Brasil. Já no Brasileirão a situação preocupa. O Leão vem de derrota fora de casa para o Atlético Mineiro. É um resultado normal, né? E caiu para a vice-lanterna com 13 pontos. Aí o problema do Mirassol é esse. 5 a menos que a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Não está tão distante, mas é complicado. Então, aqui, o Fluminense está com a cabeça na Conmebol Libertadores, já que venceu o Bolívar por 2-1, teria que ter vencido pelo menos por um placar de 2 gols de diferença, para poder se classificar em relação ao saldo de gols, agora quarta-feira, enfrentando o Laguaira. Só que como venceu com um gol só, o Fluminense vai depender do empate ou uma derrota do Bolívar, desde que ele vença o Laguaira também, né? Não esqueçamos disso, para poder se classificar para a próxima fase. O Fluminense não quer se classificar para outra fase da Libertadores, mas a Libertadores quer que o Fluminense classifique. É impressionante isso. Aí,
né, e dependerá de uma combinação de resultados da última rodada para saber se avançará às oitavas de final. No Brasileirão está em terceiro lugar, com 30 pontos conquistados e vem de uma vitória contra o São Paulo no Maracanã. No Brasileirão é o seguinte, se o Fluminense ganhar do Mirassol hoje, mesmo que ele perca para o Cruzeiro na semana que vem, ele vai parar para parada da Copa do Mundo em terceiro lugar. Vai voltar depois da Copa do Mundo em terceiro lugar. Desde que ele ganhe hoje, mesmo que perca para o Cruzeiro, vai acontecer isso. Pode parar em segundo, se o Flamengo perder para o Palmeiras ou der um empate, né, também. Eu acho que o melhor resultado seria o empate, que aí prendia os dois, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Apesar do Flamengo ter um jogo aberto, mas não, acredito que não deva ser disputado agora. Deve ser só depois da Copa do Mundo. Onde assistir? Transmissão Premier, né? Já falei. Ou tempo real no GE. Ou também, se quiser, pode assistir a imagem na TV e o som também pode ser no Jornal da KTO, que o Gabriel Amaral sempre narra, né? Inclusive, eu vi o vídeo dele ontem, ele já está lá em Mirassol. Aliás, ele está em São João, né? Mas ele vai para o lugar onde é o Mirassol. A partir de hoje já deve estar lá. Mirassol técnico, Rafael Guanhães, escalação. Com o Brasileirão com prioridade, Rafael Guanhães é um bom treinador. Eu acho ele um bom treinador. Não sei como ele dirigiria um time grande, mas no Mirassol ele está fazendo um belo trabalho. Ele, inclusive, no final do ano, perdeu muitos jogadores, teve que trazer outros, e tirando o brasileiro que ele está bom, está fazendo um belo trabalho na Libertadores, melhor do que os Zubeldia com o Fluminense. E olha que o Fluminense tem um elenco bem melhor do que o Mirassol. Com o brasileiro como prioridade, Rafael Guanhães mandará a campo a equipe considerada titular. Depois de usar um time misto no meio de semana pela Libertadores, sem suspensos, fica a expectativa pelos retornos de Neto Moura e André Luiz, que ficaram fora contra o Atlético Mineiro. O volante deverá ser titular, enquanto o atacante, se tiver condições, fica como opção no banco de reserva. Provável escalação do Mirassol: Walter, Daniel Borges, João Victor, né? William Machado e Reinaldo, que é um bom lateral esquerdo, apesar de já ter uma certa idade também, mas é um bom lateral esquerdo. Seria bom se ele tivesse no Fluminense, eu gostaria. Melhor do que os que estão lá. Neto Moura, Aldo Filho. Será que esse Aldo Filho é filho do Aldo que jogou pelo Fluminense? Acredito que não, porque senão ele teria bem mais idade. E Shailon, Carlos Eduardo, Alisson e Edson Carioca. Esse é o time do Mirassol. Quem está fora? Negueba, que ano passado fez o gol no Fluminense, no jogo de lá, e Igor Formiga, lesionados. Pendurados: Lucas Oliveira, William Machado, Victor Luiz, aquele que jogou no Botafogo, né? Natan Fogaça, Walter e André Luiz. Fluminense, técnico Luiz Zubeldia, está de volta depois de ter ficado de fora no último jogo, né, pelo Brasileirão. O técnico Luiz Zubeldia, que cumpriu suspensão na última terça, foi na terça-feira, né? Não foi pelo Brasileirão, foi pela Libertadores, está certo.
na última terça contra o Bolívar pelo torneio continental, está de volta ao comando do time. O treinador, porém, não contará com o meia Savarino e com o atacante Canóbio, que serão poupados. Outra mudança no time será na lateral direita, já que Guga deixou a vitória sobre o Bolívia com dores no pescoço e na cabeça. Ele treinou normalmente nesta sexta, mas deve ser poupado, o que abre espaço para Samuel Xavier ou, que eu gostaria que jogasse, o Fidelis, né? Para ver como é que ele joga. Provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje às 19 horas. Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René. Bernal, Hércules ou Nonato e Lúcia Costa. Serna, Soteldo e John Kennedy, né? Esse é o time para o jogo de hoje, provável time para o jogo de hoje. Quem está fora? Martinelli, transição após lesão muscular, e Matheus Reis, cirurgia no joelho. Alisson, lesão muscular. Ignacio, fratura na mão. Não viajou por causa disso. O Ignacio. Pendurados: Samuel Xavier, Bernal, Savarino, Nonato, Freitas, Arana e Zubeldia. O Zubeldia já tem 2 amarelos, se levar mais um fica de fora contra o Cruzeiro. Arbitragem: árbitro Sávio Pereira Sampaio, Distrito Federal. Não gosto dele. Normalmente costuma prejudicar o Fluminense. Apesar do Fluminense ter mais vitória com ele do que derrota, né? Então vou repetir: árbitro Sávio Pereira Sampaio, Distrito Federal. Assistente número 1, Leila Nayara Moreira da Cruz, Distrito Federal. Repetindo: Leila Nayara Moreira da Cruz, Distrito Federal. E Schumacher Marques Gomes. Schumacher Marques Gomes, Paraíba. Quarto árbitro, Maguielson Lima Barbosa, Distrito Federal. VAR, Daniel Nobre Bins, Rio Grande do Sul. Tá, isso são os dados do jogo, só um instantinho. Os dados do jogo entre Mirassol e Fluminense hoje às 19 horas, repetido. Se o Fluminense vencer hoje, mesmo que ele perca para o Cruzeiro depois, ele ainda vai parar para a Copa do Mundo em terceiro lugar e vai voltar até o primeiro jogo, pelo menos em terceiro lugar, né? O Fluminense tem que ter uma grande vitória hoje. Eu não vejo porquê o Zubeldia ter poupado alguns jogadores, a não ser que a fisiologia tenha passado para ele que esses jogadores não poderiam jogar hoje para não estourar nenhum músculo. Senão não tem por que poupar, porque o jogo, convenhamos, quarta-feira contra o Laguairas, se o Fluminense não ganhar o Laguairas de goleada, para tudo, cara. Tem que mandar treinador e jogadores todos embora. O time do Laguaira é muito fraco, cara. Muito fraco. Mas vamos aguardar. O Fluminense tem que ter um grande resultado hoje. Uma boa vitória para quarta-feira a torcida lotar de novo o Maracanã e apoiar o time. Que contra o Laguaira, com certeza, o Fluminense deve conseguir uma boa vitória. E torcer para o Bolívar, já que não vai poder jogar em seu estádio, né, o Bolívar, na altitude, vai jogar num estádio que é na Bolívia mesmo, mas é com 400 e pouco metros de altitude, então não é altitude, para o Bolívar conseguir no máximo um empate contra o Rivadavia. De preferência que o Bolívar perca. Então aí o Fluminense tem que ganhar a quarta e torcer para o Bolívia empatar ou perder para o Rivadavia, para poder dar sequência na próxima fase da Libertadores. Então vamos aguardar hoje,
Agora, quando o jogo é às 7, é lá para as 4, 5 horas. 5 horas a gente já deve saber realmente os jogadores que viajaram, né, para fazer parte da relação, ver os jogadores que vão ser cortados dessa relação, que tem um número certo para ficar, né, ali no banco de reserva, e ver depois, quando falta 1 hora e meia, qual o time realmente titular que vai a campo para enfrentar o Mirassol. Convenhamos, o Mirassol até tem uma boa equipe, mas o Fluminense, mesmo com reservas, é melhor do que o Mirassol. O Fluminense tem que jogar para valer, porque o Mirassol vai entrar com tudo, porque está na zona de rebaixamento. Então o Mirassol vai entrar que nem querendo ganhar de qualquer jeito. O Fluminense pode se aproveitar disso. Chegando nos contra-ataques, tem jogadores velozes, né, para ir para o contra-ataque. Então o Fluminense tem condição de ganhar esse jogo. Vamos ver, vamos aguardar para ver. Estou muito ansioso. Vamos aguardar quem é que realmente vem. Vai aparecer na lista de titular e os relacionados também, para ver se a gente consegue uma grande vitória hoje contra o Mirassol, já que no Brasileirão o Fluminense está bem. Né? Agora vamos aguardar para ver e torcer por uma grande vitória do Fluminense hoje. Agora vamos a outra parte que normalmente eu sempre falo depois que faço o vídeo assim, né? Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, e fico vendendo açaí com minha esposa todo dia, de segunda a segunda, de meio-dia até meia-noite. Então eu comecei a procurar alguma coisa para servir como uma terapia. E eu, como assistia sempre, né, desde que começou isso de YouTube no canal, costumo assistir sempre alguns YouTubers que falam do Fluminense, alguns canais, né, que falam do Fluminense. Canais esses que falam mais sobre o clube do que só ficar criticando diretoria, e que eu vejo que normalmente que eles falam são verídicos, né? De cada 10 assuntos que eles falam, se tiver alguma coisa errada, é uma coisa só errada. Se tiver, normalmente não está errado. Mas e eu gosto, então o que eu faço? Quando eu não faço um vídeo só falando do Fluminense, só tendo minha opinião, aí é minha opinião, é uma coisa. Quando eu vou falar sobre o clube, escalação, essas coisas todas, eu procuro os jogadores para contratar, ou que vai ser vendido, eu procuro pegar desses YouTubes, ou do GE, ou Netflix, eu procuro pegar deles e o que eu faço? Eu falo o nome, e depois eu falo o assunto aqui. Dito isso, eu pensei, né, no início, que eu não ia conseguir ter nem 50 inscritos no canal. Até porque eu não sei fazer quase nada, não tenho ninguém filtrado lá no Fluminense para me falar. Eu pego tudo com esses YouTubes ou com o GE ou Netflix, falando antes quem realmente falou aquilo. Então aí eu pensei de não ter isso. E não sei mexer em quase nada na internet, né? Foi a sobrinha da minha esposa que me ajudou a fazer o canal. Estou aguardando ela aqui. Ela sumiu, nunca mais a vi, para me ajudar em outras coisas. Então eu pensei de não ter nem 50 inscritos. E para minha surpresa, hoje eu estou com 802 inscritos. 802 inscritos. Então, há algum tempinho atrás, eu estou há um ano, né? Eu vou fazer um ano ainda de inscrito no canal. Aí eu comecei a levar a sério, pretendo chegar até a parada para a Copa do Mundo aos 1.000 inscritos. Faltam 198. Então eu conto com o apoio dos amigos que já se inscreveram no canal, que eu considero todos como meus amigos. Tem vários deles que mandam sempre mensagens para mim, conversam, dialogam comigo nas mensagens do canal do YouTube. E aí eu peço a todos, né, para se inscrever, quem já está inscrito no canal, para dar o like, compartilhar
e dar o hypar para melhorar a pontuação do canal no YouTube. E para todos pedirem seus amigos que não estão inscritos para se inscreverem, dar o like e compartilhar. Né? E as pessoas que assistem o canal, mas não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peço seus amigos e amigas para se inscreverem e dar o like e compartilhar também no canal. Que assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Isso aí tá me agradando muito, estou me sentindo bem, né? Esquecendo minhas doenças e estou muito bem. E aí, eu preciso também do apoio de vocês em relação a Pix para ajudar a melhorar alguma coisa aqui para os vídeos, que o material que eu uso está muito obsoleto. Eu não tenho notebook, eu faço com um negócio com a lâmpada, que eu esqueço o nome aqui, e um celular. Então os vídeos, às vezes a imagem não sai legal e às vezes o som também não sai muito legal. Aí eu espero contar com o apoio de vocês. E também, se alguém quiser patrocinar o canal, né, é só me explicar como é e vir aqui que a gente conversa. E se a Fute Fanático ou a Golcase quiserem me ajudar com material, ou camisas, ou capas do celular, ou copo, né, como outros influencers conseguem, ganham, eu vou falar aqui tranquilamente sobre isso. Mostrando aqui como eu tenho esse meu celular aqui, ó. Esse meu celular aqui, ó. Comprei essa capa para o meu celular da Golcase. Né? Então, estou fazendo a propaganda sem ganhar nada, eu só gastei meu dinheiro ali. Mas se a Golcase quiser mandar alguns copos para mim, copos térmicos, seria importante para usar durante o dia, quando ou estiver fazendo a filmagem, ou quando estiver vendendo açaí, não precisar ficar levantando para pegar água. Vocês quiserem, o Golcase quiser colaborar, pode mandar que eu mostro e falo aqui. Ou se quiser patrocinar aqui o canal também, pode patrocinar. A Fute Fanático também, se quiser mandar a camisa para mim, eu mostro aqui e falo que foi a Fute Fanático que mandou. E que eu já comprei camisas na Fute Fanático também. Né? E quiser patrocinar também o canal, pode patrocinar e me explicar como é que eu faço para colocar aqui a propaganda da Fute Fanático ou da Golcase, e quem quiser colaborar aqui, tá? E mostro o material para vocês, que eu não sei mexer muito na internet, mas se me explicarem, com certeza eu vou poder fazer. Aí, ou quem quiser colaborar com o Pix, eu tenho 2 Pix, né? Um é um e-mail, outro é um número menor, para quem tiver alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de passo, aí pode botar esse número menor, até para quem, porque eu mesmo, se não tivesse mal de passo, também ia preferir um Pix menor, que é muito mais fácil do que ficar digitando um e-mail, né? Então, os 2 Pix são do Banco PicPay, né? Se o Banco PicPay também quiser me patrocinar, eu aceito. Então, os 2 Pix são do Banco PicPay, mas eu estou falando mais isso para quando entrar lá para fazer o Pix, poder ver. O nome que está lá é Paulo Roberto, né? Então, os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro, que é o e-mail, é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é esse número menor, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Aí, se vocês quiserem colaborar, fazer o Pix para ajudar o canal, para eu tentar melhorar alguma coisa aqui, a maneira de fazer, e também botar alguma coisa que tem a Fluminense aqui para ajudar, é só vocês fazerem o Pix. Qualquer valor que vocês quiserem fazer, puderem fazer, desde que não faça falta a nenhum de vocês.
Agradeço desde já. Vamos nos concentrar aí para assistir o jogo do Fluminense daqui a pouco às 19 horas. Estou muito ansioso. Vamos aguardar para ver se o Fluminense consegue uma grande vitória hoje. Um abraço a todos, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.